Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à segunda semana do Advento, essa quarta-feira, onde nós já começamos nesse domingo com o anúncio de João Batista. E essa segunda semana nos chama a refletir um pouco sobre a nossa conversão, a nossa caminhada de fé com Jesus, logo nos preparando para o Natal. E Jesus essa semana quer nos fazer meditar um pouco sobre isso. Ele que nos chama a conversão a partir de João Batista neste domingo, também nos chama ao descanso em seus braços, nos chama a descansar nele, em geral todas as nossas lutas, as nossas tribulações, aquilo que nós passamos mediante esse caminho de fé. E hoje eu quero que você medite comigo e pegue a palavra que está em Mateus 11, no versículo 28 ao 30. Um pequeno versículo, são apenas 2 versículos nesse evangelho de hoje, mas que nos diz muito, que Jesus fala muito através dele. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Sabemos que a nossa caminhada de fé, meus irmãos, Jesus nos chama a fazer essa peregrinação aqui na terra, mas não sozinhos, e sim levar, assim como João Batista, Jesus a todos, a todas as pessoas, para que eles possam também conhecer. Então Jesus já nos coloca, vós todos, porque Jesus não só nos chama a essa caminhada de fé, mas chama aqueles que estão ao nosso redor por consequência da nossa vida, vivida no Evangelho. E Jesus chama a todos a estarem nessa caminhada de fé. Por isso ele diz, vinde a mim vós todos, porque para Jesus não tem pessoas que seguem e pessoas que não seguem, ele quer a todos. Jesus chama a todos. Jesus não implica alguns para serem seguidores dele e outros não. Jesus chama a todos a santidade, chama a todos essa caminhada de fé. E assim, João Batista também, ele vai anunciar a todos, até mesmo aqueles que estão ali, os fariseus, com as suas palavras, ele os exorta, colocando eles na meditação para uma vida santa, para uma vida na caminhada com Cristo. Então Jesus chama a todos, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Quando Jesus diz a palavra cansado, não é somente um cansaço de um trabalho, de um cuidar da casa. Então quando Jesus fala para nós, vós todos que estáis aflitos sob fardo, e eu vos aliviarei, é porque ele sabe o tamanho das nossas lutas. Jesus sabe o tamanho das nossas lutas mediante a caminhada de fé com ele, mediante as nossas tribulações, mediante tudo aquilo que nós passamos para segui-lo, para amá-lo cada dia mais. Então Jesus conhece esses atos que nós praticamos, que nos deixa cansados, que nos deixa aflitos, que nos deixa sob o fardo, que muitas das vezes para nós é cansativo, é pesado, as nossas lutas, ainda mais nesse mês do Advento, onde nós iremos de fato caminhar para o nascimento de Cristo em nosso coração. Mas Jesus reconhece isso. E em todos nós que caminhamos com Ele, há sim um cansaço, há sim um momento de aflição, mas a qual Ele nos chama a descansar nos braços dEle. E ainda diz, tomai o meu jugo sobre vós e receberei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Jesus, através disso, meus irmãos, diz que se tomarmos o jugo dele, o peso que ele traz consigo, nós acharemos o descanso. Nós acharemos o descanso no seu coração, na sua doutrina, naquilo que ele nos chama a viver, porque as consequências
onde nós vivemos, sobre aquilo que vivemos a caminhada de fé, não são consequências que nos fazem desanimar. São coisas que nos fazem perseverar. Quando nós caminhamos e lutamos contra o pecado, nós continuamos a perseverar, independente da situação que estamos passando, independente das lutas. Jesus nos diz que essas coisas não nos fazem desistir, mas nos fazem perseverar, porque o seu fardo é leve, o jugo de Jesus é leve. Então Jesus quer nos dizer com essa palavra que se nós caminharmos com Ele em direção ao céu, em direção à santidade, que é a primeira vocação que todos nós somos chamados, Ele sim nos dará um fardo leve. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus nos dá aquilo que necessitamos. Também deixa acontecer em nossas vidas aquilo que nós precisamos para crescermos, para nós conseguirmos chegar mais perto dele. Se nós levamos uma vida na fé, na caminhada com Cristo, em busca da santidade, em busca ao céu, nós devemos saber que haverá sim muitas tribulações, muitas tentações, muitas dificuldades, em todas as áreas, na nossa família, na nossa vida espiritual, mas que Jesus sim está sempre ali, sempre a nos colocar de pé novamente e sempre a nos chamar a descansar em seus braços, na sua doutrina que é a sua lei, naquilo que Ele nos coloca, não como uma compensação, mas porque Ele sabe das nossas necessidades. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe daquilo que nós precisamos mediante ao nosso crescimento espiritual com Ele. Então, aquilo que Jesus nos diz hoje, vinde a mim, Jesus nos chama. Jesus hoje, nessa quarta-feira, nos chama a prestarmos atenção, a tomarmos consciência e ver que desde o domingo, onde João Batista nos chama à conversão, até hoje, Jesus nos coloca duas coisas. A fé, a partir da nossa conversão, e o descanso das nossas tribulações, dos nossos cansaços, mediante a nossa conversão. Então Jesus nos chama a meditarmos sobre isso. Então nessa quarta-feira, meus irmãos, Jesus nos chama a descansar nos seus braços, na sua doutrina, no seu coração. Jesus sabendo e reconhecendo das nossas lutas, reconhecendo aquilo que nós passamos mediante essa caminhada com Ele, em rumo ao céu, nessa peregrinação, Jesus reconhecendo tudo que nós passamos, nos chama a descansar nele, a termos um momento de descanso, e é nesse dia que nós descansaremos no Senhor. Que o Senhor possa, assim como diz na palavra, chamar e convocar o seu coração a ir até Ele, a estar junto dEle, a participar desse descanso, diante das suas lutas, das suas tribulações, diante dos seus cansaços. Jesus quer que você o encontre nessa quarta-feira e descanse em seus braços, na sua doutrina e no seu coração. Vamos para o intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto,
um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Palavra Viva. E na meditação dessa quarta-feira, nessa segunda semana do Advento, Jesus que nos chama à conversão e à perseverança na nossa luta, na nossa caminhada, na fé. Jesus hoje nos chama a descansar. Nesse evangelho de hoje, Jesus te chama a descansar. Vinde a mim, todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Jesus, sabendo daquilo que se passa no nosso coração, na nossa vida, nos chama a descansar, nos chama a nos aliviar nele. Porque se olharmos, de fato, a nossa vida, a partir da nossa conversão, não que ela tenha mais dificuldades, e nem que esteja mais difícil, mas, de certo modo, nós caminhamos com aquele que o mundo vai contra, com a doutrina que o mundo vai contra, com a palavra que o mundo vai contra, com a pessoa de Cristo, onde o mundo se encontra contra ele. Então, sim, as nossas perseguições aumentam, as nossas dificuldades aumentam, as nossas tribulações aumentam, as ciladas do mal aumentam sobre a nossa vida. Nós caminhamos mediante a nossa vida com aquele que, de fato, o inimigo e o mundo vai contra, Cristo Jesus. Mas não devemos ter medo, e nem temer o mundo, porque conosco está aquele que tudo pode, está aquele que nós podemos confiar e que podemos descansar. Ele mesmo nos diz isso. Ele mesmo nos chama a descansar nos seus braços. Então, mediante tudo aquilo que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, as suas tribulações, as suas fadigas, o seu cansaço, aquilo que você tem passado na sua casa, aquilo que você tem passado na sua família, no seu trabalho, na sua caminhada de fé em geral com Cristo, mediante a isso tudo, hoje Jesus te chama a descansar. Então Jesus não quer te descansar em um lugar cômodo, mas Ele mesmo diz: tomai meu jugo sobre vós e recebeis a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso. E achareis repouso. Jesus hoje te chama a descansar nos braços dele, mediante a sua palavra, aquilo que ele tem, aquilo que ele te oferece. E ainda mais, aquilo que ele coloca por amor a você. Porque ele jamais te deixaria só. Em uma caminhada, Jesus não nos deixa só. Mesmo quando não estamos nele. Mas a partir da nossa conversão nós conseguimos ver que Jesus não se afasta de nós, mas está ali cada dia mais. Cada dia mais presente. Com a intensidade maior, que nós conseguimos vê-lo, nós conseguimos entendê-lo, nós conseguimos ouvi-lo mais. Então, neste minuto, que você possa, da sua maneira, pedir a Jesus que venha descansar as suas fadigas, que venha te dar o descanso das suas lutas, que venha te sustentar nesse momento e fazer com que você persevere. Reze da maneira que você conseguir, da maneira que você estiver disponível a rezar agora. Vai pedindo a Jesus que venha te trazendo o descanso das lutas,
descanso sobre os vossos fardos, e que Ele venha trazer os fardos que Ele mesmo coloca, que Ele mesmo nos traz, o jugo que é leve, o peso que é leve. Vai pedindo ao Senhor que venha sobre você e venha te descansar. E a partir desse descanso, vem te dar a graça de perseverar também nessas lutas, também nessas dificuldades. Não se afastar delas, mas perseverar nelas. Entender que são a partir dessas lutas, dessas tribulações, dessas dificuldades, que você conseguirá chegar até Jesus. Não se apartando delas, não fazendo com que elas deixem de existir, mas através delas, o seu coração se encontrará com Jesus. Vai pedindo. Jesus, o Senhor sabe do nosso coração e nessa quarta-feira de hoje, onde o Senhor nessa semana nos chama a nos converter e nos chama a ser perseverantes na Tua Palavra, nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso coração, venha nos nossos cansaços, nas nossas fadigas, venha sobre tudo aquilo que o nosso coração passa, Jesus, mediante a nossa caminhada com o Senhor. O Senhor que nos diz, vinde a mim, vós todos. Nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos aliviar em tantas lutas, em tantas vezes que nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos cansados. Venha aliviar, Jesus, o nosso fardo, porque o seu jugo é leve. O seu jugo, Jesus. Então venha sobre nós, sobre cada um de nós que o invocamos agora, para que o Senhor possa sim estar conosco, para que o Senhor possa sim nos aliviar de todo o cansaço, de toda luta, não nos tirando dela, Jesus, mas nos colocando descanso sobre elas. E a cada vez que passarmos por essas lutas, essas tribulações, que nós consigamos chegar mais perto do Senhor, que nós consigamos ver mais o Senhor, que nós consigamos entender mais aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E entender, Jesus, entender que é para isso que o Senhor nos chama, e para isso que o Senhor deixa com que nossa vida se encha de coisas, de lutas, de tribulações, para que nós possamos chegar ao Senhor, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor e que a nossa fé cresça cada dia mais. Senhor Jesus, que o Senhor também nos dê perseverança mediante as nossas lutas. Não nos deixe desistir, Jesus. Diante da nossa realidade, não nos deixe desistir, Jesus. Mas nos dê a perseverança, nos dê a perseverança que precisamos, a fidelidade que precisamos, o empenho que precisamos. Nos dê, na proporção que nós precisamos, a sua ajuda, Jesus. Para que nós consigamos viver diante, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, a sua doutrina. Consigamos viver a sua caminhada. Consigamos entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que está conosco em todos os momentos. Te pedimos, Jesus, que o Senhor venha sobre nós e faça com que o nosso coração, sim, seja perseverante diante de toda a realidade da nossa vida. E meu irmão, minha irmã, diante dessa oração, Jesus que te chama a descansar nele, te chama a perseverança, mas Jesus não nos chama a nos afastar das nossas lutas, muito pelo contrário, Jesus nos chama através delas, através das tribulações, das tentações, das contrariedades, a nos aprofundar mais e a conhecer mais a Ele, a estar mais junto dEle, a confiar mais nele.
É para isso que nós passamos por tantas coisas, meus irmãos. Que nós possamos reconhecer-nos, que nós possamos, mediante delas, das lutas, das tribulações, das tempestades, daquilo que vem sobre a sua vida, mediante disso, Jesus quer que você confie mais nele e que a sua fé cresça a cada dia mais, através disso. Por isso, não peça a Jesus que não te dê mais lutas, que não te dê mais tribulações, mas que através delas você possa acreditar mais nele, confiar mais nele e perseverar nelas, assim encontrando a paz diante de tantas coisas que se passam em sua vida. E não a paz no comodismo, sem lutas, sem questionamentos, não, mas a paz em Jesus, onde diz: tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Jesus nos dá, meus irmãos, a ajuda na proporção que precisamos, e deixa que o que a nossa vida aconteça, as coisas que nós conseguiremos, mediante e diante dele, passar e perseverar para um dia nós nos encontrarmos. Fiquem com Deus, um forte abraço e até quarta-feira que vem. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.